Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos falar um pouco sobre dízimos e ofertas, uma visão inicial, porque nós selecionamos alguns textos e vamos trabalhar a partir deles. Que Deus nos abençoe. Convido para uma oração inicial. Pedimos que esteja conosco, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade, esse privilégio. Obrigado pela vida, saúde, pelo perdão dos pecados. Que o Senhor esteja conosco, nos livrando e nos auxiliando, em nome de Jesus. Amém. Então, o assunto é dízimos e ofertas em uma visão inicial. Isso foi um material que eu publiquei em 2021 no meu site, clamandonodeserto.com.br. Até agradecer novamente ao nosso irmão Pedro, que transformou no site, né? E a partir daí nós temos divulgado aqui no site, no YouTube. E vamos lá. Aqui é uma imagem que eu coloquei para representar o trabalho no templo, né? O Senhor disse a Arão, vocês, sacerdotes, não receberam herança nem propriedade alguma na terra do povo. Eu sou sua propriedade e sua herança entre os israelitas. E nós vamos ver algumas coisas sobre terras, por exemplo, né? Que seriam destinadas aos levitas, por exemplo, né? Vamos começar então. Gênesis. Vamos começar no livro de Gênesis. E essa é uma história de um conflito entre grupos, não é? A Bíblia fala que tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e o seu mantimento e tomaram Ló. Tomaram a Ló, e Ló era sobrinho ali de Abrão, que se tornou Abraão, né? E os seus bens e foram-se, né? Então veio um que escapara, contou a Abrão o que aconteceu, e Abrão habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Então, Manre, Escol, Aner, eles eram confederados de Abrão. Então eles se ajudavam uns aos outros ali, né? Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados. A gente sabe que ele não era irmão de Abrão, né? Que ele era um parente, mas não era irmão, possivelmente sobrinho, né? Armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, eles e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Então ele estabeleceu uma estratégia, pegou pessoas treinadas e fez teve essa ação de resgate, né? E tornou a trazer todos os seus bens, a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E aqui nós vamos ver uma ação diferente de Abrão. Aquele Abrão, aqui nós temos um processo, desde quando Deus chama Abrão, nós vemos um processo de, gradativamente, Abrão vai amadurecendo. De início ele recebe benefícios por mentira que ele contou, ele aceita bem, mas aqui ele já rejeita. Então nós temos um processo de amadurecimento de Abrão. E aí fala, o rei de Sodoma, olha, ele resgatou os bens e trouxe a Ló, irmão, e os seus bens e as mulheres e o povo, e o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Então aqui, desde esse momento, nós já temos um sacerdócio. Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então nós já temos entre o sacrifício que foi feito lá com Adão e Eva, depois cada um oferecendo o seu próprio sacrifício, Abel, Caim e assim sucessivamente. E entre lá e aqui nós já temos o relato de que ele já era sacerdote, ele não se tornou sacerdote nesse momento. Então o que acontece aqui não é uma coisa isolada, é uma coisa que costumeiramente acontecia, obviamente, porque ele já era sacerdote. E abençoou e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, e o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então veja, isso já acontecia. Melquisedeque aqui, representante do Deus Altíssimo, era sacerdote. Então ele fala de uma maneira muito natural, o texto coloca de uma maneira muito natural, ou seja, já havia um sacerdócio anterior a isso.
E obviamente, se já havia um sacerdócio e Abrão deu o dízimo de tudo a ele, então é óbvio que essa atitude era comum, não era apenas uma liberalidade de Adão, porque nós temos a legislação do dízimo explícita posteriormente, e mostra para nós que não era uma mera liberalidade, era um dever daqueles que serviam a Deus, né, em relação a auxiliar aqueles que efetivamente trabalhavam para o Deus Altíssimo. E aí nós vamos conversar um pouco sobre esse trabalho. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a minhas pessoas e os bens toma para ti. Veja, o rei de Sodoma falou: dá-me a minhas pessoas e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, que era com quem Abrão tinha uma confederação. Esses que tomem a sua parte, né? A Bíblia fala inclusive que ele ele tinha atividades nos carvalhais de Manre, né? Então, o que isso nos ensina? O que isso nos ajuda a compreender? Quando Abrão e Ló, eles têm ali um desentendimento entre os funcionários deles, e aí eles se dividem, Ló escolhe ir para os lados ali de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, ou seja, eles deviam ter uma vida muito, assim, muito fora dos padrões que Deus estabeleceu, em vários aspectos. E aí, quando Abrão se nega a receber fora aquilo que estava destinado a dedicar ao Senhor, porque ele dedica essa vitória ao Senhor, né? Dá o dízimo de tudo a Deus, ele pega o dízimo de tudo isso a Deus, porque ele está dizendo assim, ó, isso, ou seja, e ao mesmo tempo ele se nega a aceitar os bens de Sodoma para ele, para não ser enriquecido por eles. O que ele está mostrando para nós é o seguinte: receber os bens para si mesmo era uma liberalidade. Agora, dar o dízimo ao Senhor não era uma liberalidade, era um dever que ele tinha. E, nesse ponto, ele sequer pergunta ao rei de Sodoma e Gomorra, ele fala: isso que eu tomei, que eu fui lá e com esses homens nós tomamos, então nós vamos dar 10%. Ele não perguntou para o rei de Sodoma nada se ele podia fazer nada. Não, isso aqui é a dedicação a Deus pelo que nós fizemos, a honra a Deus. E o restante não. Veja que aqueles bens, eles já não eram, que estavam ali, eles foram resultado de um resgate que Abrão fez. Abrão resgata os bens, e aí ele fala: como eu fiz o resgate desses bens, e esses bens estão sob minha autoridade, então eu estou dando o dízimo disso a Deus. Ele não está compactuando com o erro da aquisição desses bens. Ele adquiriu esses bens como? Restaurando um grupo de pessoas que foi ali de repente injustamente preso, né? Ou não, porque, né, que tinha muita gente má ali. Mas nesse ponto, como Deus ainda não havia se manifestado no sentido de fazer nada com esse povo, então subentende-se que ali ainda havia pessoas que tinham oportunidade de salvação e etc. Mas o que é importante nós termos aqui? Primeiro, Abrão, ele dá o dízimo, ele não entende isso como uma liberalidade, como uma opção. Segundo, ele está dando o dízimo de algo que ele resgatou, e por ter resgatado isso, ele não está aceitando algo de um produto de corrupção, nada disso. Ele está resgatando e oferecendo a Deus. E naquilo que pertenceria a ele, ele fala: eu não quero que esse povo diga que me enriqueceu. Ou seja, ele não queria ter esse vínculo com o povo de Sodoma, né? Então nós vemos aqui um amadurecimento, porque em outros momentos ele aceitou de pessoas ali que ele entendia que eram maus. Então o povo de Sodoma devia ser muito pior. E também nós vemos aqui, aos pouquinhos, Abraão amadurecendo a sua linha de pensamento, né, sobre o que fazer. Aí eu tenho os comentários aqui, né? Coloquei a época. O sacerdócio é algo colocado como de Melquisedeque como algo existente e natural. O dízimo é relatado como algo existente e natural também. Não fala que Abraão começou a dar o dízimo a partir daquele momento.
O contexto é a vitória, né, o resgate. Ele se recusa, né? Então veja, o que mostra que não era uma mera opção. Agora, está certo entender que nós temos uma obrigação de financiar o trabalho de Deus nesse mundo? Temos. Agora, o grande problema que nós vamos ver nesse estudo é que muitas vezes enfatiza-se apenas o aspecto do dever do dizimista e enfatiza-se muito pouco o dever daquele que recebe o dízimo e como ele deve ser usado, dízimos e ofertas. E temeu, no caso de Jacó, né? Ele se levantou, ele temeu e disse: esse lugar é a casa de Deus, é a porta dos céus. Ele se levanta, toma uma pedra, né, derrama azeite sobre a pedra, etc., né, após por coluna. E aí então ele faz ali um altar a Deus, né? Chamou o nome daquele altar Betel, o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Então, ou seja, onde Deus se manifestasse e onde eles pudessem adorar a Deus, eles instituíam um altar, né? E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E por que de tudo quanto me deres? Porque ele não tinha como dar o dízimo de algo que ele não tivesse, que não fosse dele, né? Então, aí ele fala: de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então nós vemos Abraão, passa Isaac e vem Jacó. Então é óbvio que o dízimo era algo para todo aquele que servisse a Deus e não apenas para o povo de Israel. Isso também é um ponto importante. O dízimo não era, obviamente, só para Israel. A Bíblia não fala que Abraão deu o único dízimo e, pela própria dinâmica, como nós vimos, a própria dinâmica mostra que já havia um sacerdócio há um bom tempo e, obviamente, se Abraão deu o dízimo ali e entendeu que aquilo não era uma opção, dar o dízimo ou não, porque senão ele rejeitaria qualquer valor, né? Não só para ele, mas como também para dar o dízimo. Então ele entende que isso não cabia a ele, né, rejeitar. Então ele entendia que isso era um dever, e se era um dever, e já havia sacerdócio, e o sacerdócio ele trabalha com dízimos e ofertas, é óbvio que isso não foi apenas feito por ele. E ele ensina isso, obviamente, para os seus descendentes. Se Jacó fez, então obviamente Isaac também fez, e nós vemos aí o dízimo como uma prática. Até aqui nós estamos falando sobre o dever do dizimista. Nós vamos falar depois dos deveres de quem recebe os dízimos e ofertas, né? Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, ministério da tenda da congregação. Veja, eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam e o ministério da tenda da congregação. Ou seja, eles vão receber para um trabalho muito específico que eles precisam fazer, e eles têm que fazer esse trabalho, eles precisam prestar contas desse trabalho, eles tinham que prestar contas, inclusive. Nunca mais os filhos de Israel chegarão à tenda da congregação, para que não leve sobre si o pecado e morram, mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação. Levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, veja, os dízimos que forem oferecidos em oferta alçada, então o dízimo também é chamado de uma das formas de oferta, uma oferta específica, né? Tenho dado por herança aos levitas. Ou seja, isso vai substituir a herança deles, um salário, um benefício que eles vão ter para o trabalho que eles vão executar diante do povo. Também falarás aos levitas: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por herança, por vossa herança, deles oferecerei, dos dízimos que vocês receberem, vocês vão oferecer uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Assim também oferecerás ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos. Então, os dízimos dos dízimos também são conhecidos como oferta alçada. Que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas oferecerei toda a oferta alçada ao Senhor, e de tudo o melhor deles, e a sua santa parte. Diz-lhes, pois, quando oferecerdes o melhor como novidade, se contará aos levitas.
Comereis em todo lugar as vossas famílias, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Assim não levareis sobre vós o pecado, quando dele oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então veja, eles estão recebendo, dentre outras coisas, do melhor, eles estão recebendo dízimo, estão recebendo ofertas, e eles têm um ministério a cumprir, eles têm um trabalho a fazer. Toda coisa sagrada em Israel será tua, todas as ofertas alçadas. Aqui nós temos as passagens que, caso vocês queiram, número 18, você pode ver isso em Clamando no Deserto, 2021/02, dízimos e ofertas em uma visão inicial, e eu posso colocar também isso aqui na descrição do vídeo logo abaixo, né? Por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor para ti e para a tua descendência contigo. Então, quando ele fala aliança de sal, não é qualquer aliança que ele está dizendo aqui, né? Ele está falando que é uma aliança extremamente importante e necessária. Mas no lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, sacrifícios, dízimos, oferta alçada, votos, ofertas voluntárias, primogênitos das vacas, ovelhas. Ali comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, que abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Então ele não está dando isso como mera opção. Então nós vemos, isso não é exclusivo para Israel, isso ocorria antes de Israel. Nós já temos estudos aqui no canal que falam de como Israel deveria evangelizar os povos ao seu redor, né? Então nós já temos essa noção. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, dízimos, oferta, e vos alegrareis, vós, vossos filhos, vossos servos, vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte na herança. Então ele está falando assim, quando vocês fizerem isso, então você vai ter o dízimo que vai ser para o trabalho dos levitas, e você vai ter uma outra arrecadação que vai ser para atividade entre vocês, confraternização, para ajudar os necessitados, e dentre eles estará o levita também, que tem ministério com vocês. Então o levita, aparentemente, aqui ele não tinha uma situação melhor que a dos outros, né? No sentido de uma situação lá em cima que ele não precisasse de auxílio, ele precisaria de um auxílio constante. Então esse era o plano. Dentro das tuas portas não poderá comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, mas os comerás perante o Senhor Deus no lugar que escolher o Senhor, teu filho, e ele faz a repetição disso aqui em Deuteronômio, né? Perante o Senhor Deus te alegrarás em tudo que puserdes a tua mão. Então, obviamente que nós temos duas formas de dízimo. Uma forma corrente e uma outra forma corrente. Nós temos duas formas que ocorriam em momentos diferentes, distintos, com funções, finalidades diferentes. Tudo que eu te ordeno, observará para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então Deus fala, constantemente Deus fala isso. Toda a lei que eu vos dei deverá ser obedecida. Tudo que eu estabelecer, vocês devem obedecer. Inclusive, Deuteronômio 30, ele fala, a lei é acessível para vocês, é possível cumprir a lei. Eu estabeleci isso. Qualquer outra pessoa que diga o contrário, então, que não é possível cumprir a lei, que a lei foi dada apenas para envergonhar as pessoas, para que todo mundo se reconhecesse pecador, e que fosse esse o único motivo da lei, está indo contra o que Deus estabeleceu ali entre Gênesis e Malaquias, especificamente nesse caso, entre Gênesis e Deuteronômio. Certamente darás os dízimos de tudo, né? Perante o Senhor, no lugar que escolher para fazer ali habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão. Quando o caminho te for tão comprido que não possa levar, vende, ata o dinheiro na tua mão, vai ao lugar que Deus escolheu e aquele dinheiro darás por tudo que deseja, obviamente, por tudo que deseja a tua alma, por tudo que possa ser consumido, é óbvio. Que Deus não ia dar uma lei dizendo que você não pode comer carne de porco. Tudo que deseja a minha alma deseja carne de porco. Não, obviamente que ele está. Tudo que deseja a tua alma, obviamente, dentre aquele tudo que Deus permite que seja utilizado, né?
come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita, pois não tem herança. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano. Então aqui nós vemos a frequência com que esse tipo de situação acontecia. Então nós temos 2 arrecadações diferentes para motivos diferentes. Então virá o levita e o estrangeiro e o órfão, a viúva que estão dentro das tuas portas e comerão e fartar-se-ão. E eu digo, afirmo que é muito raro a gente encontrar algum grupo que enfatize isso na igreja. A necessidade de você ter arrecadações, fala-se muito só na necessidade de arrecadação sistemática, etc., para um determinado trabalho. Mas não se fala desse outro tipo aqui, que era tão importante quanto, né? Porque era a manutenção dos necessitados, né? Então, o levita, que estava incluído entre aqueles que precisariam de auxílio porque não teria herança. Então, não faz sentido você financiar uma pessoa que tem 50 milhões numa conta, que tem fazenda, que tem helicóptero, casa na praia. Não faz sentido você financiar essa pessoa com dízimos e ofertas. O dízimo e oferta era para financiar pessoas que trabalhavam exclusivamente para o evangelho e que abria mão de posses para trabalhar por isso. Então, mas se a pessoa tiver uma casa, tudo bem. Agora, fica evidente aqui que não era a intenção de Deus que nós financiássemos o trabalho de pessoas para elas se enriquecerem e comprarem fazendas, e comprarem emissoras, e comprarem isso, comprar aquilo, e ficarem milionárias, né, com esse tipo de trabalho, e a partir dali, ao invés de pegar esse dinheiro e fazer esse trabalho que Deus instituiu, um deles é espalhar a mensagem, e nós vamos ver vários trabalhos que essas pessoas precisariam fazer, não era só oferecer sacrifício, e que muitas vezes nós não vemos esse trabalho sendo feito em grande parte das igrejas. Não posso dizer que todas, mas boa parte das igrejas nós sabemos que não fazem esse tipo de trabalho, que eles deveriam fazer. E nós temos muitas vezes um acúmulo de riqueza por essas pessoas, quando elas deveriam usar esse dinheiro para um outro fim. Se elas querem acumular riquezas, elas têm que arrecadar de outra forma, outro tipo de trabalho, não com esse tipo de trabalho espiritual, né? Então nós vamos ver, e isso é uma das coisas que esse texto está dizendo. Inclusive o levita, porque não tem parte nem herança contigo, ou seja, aqui está mostrando o caráter de renúncia que essas pessoas tinham que agir, né? E não o caráter acumulativo, de acumulação de bens, e dizer assim, se o empresário pode acumular dinheiro, por que um pastor não pode? Bom, ele pode desde que não seja com a pregação do evangelho, né? Ele não pode ali montar 10, 20, 100 igrejas e arrecadar dinheiro para acumular riqueza para si, né? E deixar muitas vezes de fazer o trabalho que ele tinha que fazer como igreja. Ele pode fazer isso com outra profissão, não com essa. Biblicamente, nós vemos aqui que os princípios apontados até aqui não caminham para esse tipo de coisa, né? Aqui, caso vocês queiram, tá? Tem um comentário para não ficar muito longo, né? Então, aqui eu comento aqui sobre como nós enxergamos que são dízimos diferentes, distintos, né? Também todas as dízimas do campo, no tocante às dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então, como eu falei, até aqui nós estamos falando dos deveres dos dizimistas. Nós já vemos alguns princípios ali sobre os deveres daqueles que recebessem o dízimo, ou seja, eles tinham que ter uma vida de renúncia, no sentido de que eles não poderiam se comportar como acumuladores de riquezas da mesma forma que as outras pessoas, né? Falo aos filhos de Israel que me tragam, por quê? Porque esse trabalho era muito importante, ele precisava do máximo de pessoas possível para trabalhar dia e noite para um conjunto de trabalhos muito importante para o povo, uma série de serviços que eles teriam que prestar, né? Uma contraprestação, eles tinham que apresentar, eles tinham que fazer uma série de atividades e eles estavam recebendo, e Deus falando, esse vai ser a paga que eles vão receber para isso, né? E obviamente esse outro dízimo era uma forma de complementar isso, para eles ajudá-los, etc., né? Mas vejam que eles são colocados inclusive ao lado
de estrangeiros, órfãos, viúvos, que eram pessoas necessitadas. Não quer dizer que uma pessoa que trabalha para Deus ela tenha que mendigar, nada disso, mas que ela não pode querer ter uma vida de acumulação assim como outras pessoas, né? Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Então veja, uma das funções do santuário: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Aí as pessoas falam assim: Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Baseado em quê? Baseado em quê? Se ele está falando aqui que farão um santuário para que ele habite no meio deles. E não há nenhuma ação entre Gênesis e Malaquias dizendo que Deus deixaria de habitar para sempre com o seu povo. Pelo contrário, ele fala assim que o povo de Israel seria para sempre o seu povo. Ele fala assim que se vocês o dia que eles vissem que não existisse mais céu, que não existisse mais as leis que regem o firmamento, ou que é o horizonte, os astros, etc., aí poderia dizer, ou seja, que ele está dizendo ali, eles não deixariam de ser o seu povo. Então, nós temos que entender a Bíblia, ele está falando muito claramente: me farão um santuário e habitarei no meio deles. E ele habitava só no santuário? Não, né? Ou seja, ele se manifestava só no santuário? Não, ele se manifestava muitas vezes em outros lugares onde as pessoas estivessem. Então não quer dizer que quando nós escolhemos um local para cultuar a Deus, que Deus não vai estar ali conosco. Aqui a habitação, nós vamos, quando você lê a história de Israel, você vê que era uma coisa muito distinta, não é? Durante o dia com uma nuvem e à noite com uma coluna de fogo. Então esse era um tipo de habitação diferenciada, não é que Deus não auxiliava ou não se manifestasse ali para o povo, é uma coisa distinta, né? Mas ele fala que uma das funções do santuário era para que ele se encontrasse com o seu povo, conforme a tudo que te mostrar, para modelo e para modelo dos seus pertences, assim mesmo o fareis. Então, ele fala, isso é um modelo. Aí o autor de Hebreus, ele vai trabalhar no sentido de que esse modelo é um modelo de algo que aparece no céu. Aqui, pelo menos diretamente, não fala isso, né? E aí nós podemos futuramente falar sobre isso, mas como esse não é o nosso foco no momento, mas ele fala, existe um modelo, vocês vão ter que fazer conforme o modelo que for apresentado para vocês, né? Especificamente queria mostrar para Moisés, para modelo do tabernáculo. E se Deus ia mostrar isso para Moisés, ia mostrar isso de algum lugar, né? De algum lugar ele iria mostrar um modelo, ele teria lá, esse é o modelo, segundo esse modelo você vai fazer exatamente o que você vira aqui. As ofertas referiam-se à asseguração de moradia, né? Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que administre o ofício sacerdotal. E farão, pois, santas vestes para Arão, para me administrar o ofício sacerdotal. Então nós temos um trabalho separado, vestes diferenciadas, um trabalho separado, vestes diferenciadas. Então, eles seriam financiados em que aspecto? Eles teriam direito à moradia, direito à vestimenta, direito à alimentação, e depois inclusive se separariam em cidades para eles ficarem, né? Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro, o pão que está no cesto, à porta da congregação, função alimentar. Todo aquele que passar pelo rolamento dará isso, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. O rico não dará mais o pobre não dará menos da metade do ciclo, que darão oferta alçada ao Senhor, para expiação. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e darás ao serviço da tenda da congregação. Então veja, eles tinham uma arrecadação consistente para o serviço que eles iriam fazer. Então esse é o ponto. Eles tinham dízimos, ofertas, uma espécie de um imposto aqui, né? Eles tinham isso para arrecadar, que obviamente nós entendemos aqui como valor acessível a todos, não um valor absurdo, né? Um valor acessível a todos. E depois nós vamos falar sobre o trabalho que eles tinham que fazer, né? Isso que nós não podemos esquecer. E enfatiza-se muito o dever do dizimista e do ofertante, não se enfatiza o dever daquele que recebe dízimos e ofertas. Então nós temos aqui dinheiro, material, mão de obra era oferecida para ajudar na construção do templo, etc., né? Deem as cidades, olha só,
Nós temos aqui em Êxodo 28. Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem. E também aos levitas darei arrebaldes ao redor delas, e terão essas cidades para habitá-las. Porém, os seus arrebaldes serão o seu gado e para os seus bens, e para todos os seus animais. Então eles teriam cidades, e aos poucos eles iriam o quê? Acumular riqueza, acumular coisas como? Por esse trabalho que eles ofereceriam. Ou seja, então eles tinham lá, mas eles arrecadariam de modo a ficar super ricos, não precisar de nada? Não, tanto que o levita, Deus ainda fala, não, o levita vai vir aqui porque ele não vai ter herança. Então ele está falando de uma pessoa ali que assumiu o papel de fazer um trabalho voluntário para o povo e receber por aquilo, obviamente, o suficiente para o seu sustento, né? E haveria cidades ali para os levitas, então eles começariam a guardar as coisas para eles, obviamente que eles teriam direito a gado, bens que eles iriam guardar gradativamente para eles. Então eles não recebem herança naquele momento, mas eles começariam a fazer ali o seu patrimônio. Então nós temos acumulação de patrimônio, não igual ao dos outros, que já teriam algo já estabelecido naquele momento e teriam mais condição de acumular. E eles não trabalhariam com negociação, assim como os outros ficar negociando uns com os outros. O trabalho deles deveria ser o quê? Dedicação a Deus no templo. Então essa acumulação ela seria orgânica, natural, aos poucos, né? E não era a intenção de Deus, obviamente, que essas pessoas fossem enriquecidas pelo povo, tivessem uma vida muito superior ao que o povo teria e acumulassem riqueza às custas do trabalho exclusivo a Deus, né? Todas as cidades serão 48 cidades, juntamente com seus arrebaldes. E aí nós temos um ponto importante aqui. Desde o muro serão 1000 côvados em redor, fora da cidade medireis 2000 côvados, e do lado sul 2000. Então ele vai dando aqui os arredores da cidade, que partes ficariam os levitas. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, das 48 cidades que seriam dadas aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e além dessas, lhes darei 42 cidades, então um total de 48. Bom, o que a gente conclui aqui? Se das cidades que serão dadas aos levitas haverá 6 cidades de refúgio, quem que tinha que controlar essas pessoas, esses homicidas que se acolhessem ali? E não é qualquer homicida que está se falando aqui, tá? Está falando de pessoas que, por culpa, né? Então ali imprudência, imperícia, negligência, né? Que fica o que se pode deduzir de outras partes da Torá, é que, vamos falar ali do Pentateuco, né? De outras partes que nós temos ali de outros mandamentos, que não era um caso de dolo, de maldade, não. Isso aqui era uma situação específica, mas quem ia administrar? Bom, você estava na cidade dos levitas, por óbvio, quem tinha que administrar essas pessoas, quem tinha que fiscalizar eram os levitas. Então nós já temos um trabalho aqui que é além do oferecimento do sacrifício. Nós estamos falando de uma teocracia, então eles seriam uma espécie de fiscais da lei nos casos de crimes culposos. Eles que tomariam conta dessas cidades, então eles teriam que administrar os arredores para não deixar que essas pessoas saíssem dali, até porque eles não iam querer sair, porque se saísse a Bíblia fala do vingador de sangue, né? E quantas cidades que derdes herança aos filhos de Israel, das que tiver muito tomareis muito, da que tiver pouco tomareis pouco, cada um dará das suas cidades aos levitas segundo a herança que herdar. Então veja, cidades dadas aos levitas, havia um grupo específico de pessoas que iriam se acolher ali, e obviamente se estava nas cidades dos levitas, uma das atividades dos levitas, além de oferecer sacrifício, era o quê? Colaborar para que houvesse uma organização, uma administração, uma fiscalização desses locais. Um trabalho dos levitas, que receberiam dízimos, ofertas, etc. Né? Quando entrares na terra que o Senhor te der, tomarás as primícias para fazer ali habitar seu nome, e irás ao sacerdote e dirás: hoje declaro perante o Senhor que entrei na terra do Senhor. E o sacerdote tomará o cesto e porá do altar ao teu Deus.
eis que agora eu trouxe as primícias do fruto. Quando acabar de separar todos os dízimos da tua colheita, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Então veja, o dízimo é uma das funções desse outro dízimo que nós temos aqui. Nós entendemos que temos mais de um ali. É a função, uma oferta dada, que é chamada de dízimo também, que tem uma situação específica, um sentido específico, caráter humanitário. Então, quando ele fala levita, estrangeiro, órfão, viúva, ele está falando pessoas vulneráveis, em situação de vulnerabilidade. Então, veja, que se você olhar muitas vezes o cristianismo de hoje, muitos que arrecadam aí às custas do trabalho de Deus estão longe de ser pessoas vulneráveis, né? Pelo contrário, né? Então, muitas vezes se torna uma fonte de rápida acumulação de valores, né? De bens e valores. Então, então aqui, os dízimos exclusivos realmente se referiam a alimentos, e a justificativa de não haver dinheiro parece pouco provável, né? Mas havia também uma série de outras coisas. Eles tinham que ajudar com alimento, com moradia, com vestimenta. Então, dízimos e ofertas, nós não podemos esquecer disso. E o dízimo, inclusive, era chamado de uma das ofertas. Então, ofertas também tinham uma função nessa época de fazer o quê? De sustentar esse ministério. E nessa teocracia nós vemos que e aqui você pode ler os comentários que eu faço, né? Precisamos saber como a sociedade hebraica vivia para saber exatamente como era essa dinâmica, por que isso acontecia. O resgate por moedas, material, não poderia ser usado como justificativa para o dízimo em dinheiro de quem não produz esses alimentos. Para isso precisaríamos saber se a sociedade era basicamente agrícola e agropecuária e se não havia nenhuma outra forma. As ofertas eram diversificadas, então eles davam alimentos, dinheiro, que nós vemos ali, né, meio ciclo, né, se eu não me engano, materiais, alimento, dinheiro, utensílios, mão de obra. Eu coloquei uma interrogação aqui, mas nós vemos que em momentos específicos eram instituídas pessoas para ajudar com mão de obra, tecidos, materiais preciosos, etc. As ofertas são tratadas como voluntárias e também como obrigatórias ao mesmo tempo. Ou seja, você estabeleceria conforme a sua condição, mas você teria sim que, na sociedade teocrática, colaborar com isso. O que é a sociedade teocrática? Uma sociedade é um grupo de pessoas que resolve servir a Deus em comum. Isso é uma sociedade teocrática. Ainda que nós não tenhamos uma sociedade teocrática fechada hoje em dia, em que nós vivamos exclusivamente daquelas normas, nós estamos sujeitos a outras normas, mas é basicamente sociedade teocrática, um grupo de pessoas que quer viver segundo a vontade de Deus, né? Dízimos também serviam para alimentar servos estrangeiras, órfãos, viúvas, né? além dos dízimos ao serviço do santuário. Aí você pode ler os comentários aqui, né? Nesse material também, que eu vou deixar complementando lá. Dízimos e ofertas obrigatórias eram definidos e determinados por Deus, as funções que eles teriam, como deveriam ser dados, né? Fica claro que o povo deveria sustentar os levitas sacerdotes com alimento, vestimenta, moradia e condições de vida. Isso fica muito evidente. Agora nós vamos para a segunda etapa. Quais eram as atividades desempenhadas pelos sacerdotes e levitas? Então vamos lá. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás com as gravuras do selo santidade ao Senhor. Um serviço separado, estrito, que eles é que podiam fazer. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Então, questão do sacrifício aqui, em que ele assumia esse trabalho que era extremamente rígido, não poderia haver erros, não poderia haver ali descuido, né, nesse trabalho. Quando entrarem na tenda da congregação, quando chegarem ao altar para ministrar o santuário, para que não levem iniquidade e morram, estarão sobre Arão e seus filhos. Fará chegar o novilho diante da tenda, Arão e seus filhos porão suas mãos. Então nós temos aqui atividade evidente, oferecimento de sacrifício. Queimará o incenso das especiarias cada manhã, era um serviço contínuo que eles tinham que fazer, né?
todo momento eles tinham que fazer esse trabalho. Então esse era um dos trabalhos do dízimo e ofertas que no modelo cristão ele já não existe mais. Esse já é um ponto que nós temos que pensar, que não existiria mais por causa do sacrifício de Jesus. Então essa é a visão cristã e então esses sacrifícios já não existem mais. Então eles podem inclusive ser substituídos por uma outra atividade que eles podem fazer dentro do grupo de atividades aqui que precisaria ser feita, né? Inclusive poderia ser o quê? Um punhado de flor de farinha, azeite. O sacerdote queimará como memorial ao altar, oferta queimada. Tirará toda a gordura. O sacerdote queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos pecados e ele será perdoado. Então nós temos aqui a oferta dada, queimada, oferecida a Deus, né? Agora nós vamos ver um outro ponto. Falou o Senhor a Arão dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu e teus filhos, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então, se eu alego que o dízimo é mantido para a igreja, eu tenho que enxergar também que o mesmo nível de santidade, o mesmo nível de comprometimento deve ser dado àqueles que vão fazer o trabalho de Deus. Inclusive ele fala: não bebereis vinhos e nem bebida forte quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Então não se admitiria esse trabalho das pessoas que não fossem em condição de perfeita consciência do que está sendo feito. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés, tudo o que Deus tenha falado. Eles tinham que auxiliar em tudo, eles iriam complementar ali o trabalho de Moisés, ensinando ao povo. E considerando que nós estamos falando de uma teocracia, então uma das funções dos servos de Deus, que trabalharam exclusivamente para Deus nesse sentido, era de educadores. Então nós já temos duas funções, né, além do sacrifício. A primeira dela, eles seriam fiscais, uma espécie de fiscais da lei, no aspecto ali de ter cidades de refúgio dentro das cidades que forem dedicadas a eles, e eles tinham que ser fiscais da lei, administradores, no sentido de fiscalizar as pessoas que estivessem lá, se estaria sido feito tudo certinho, auxiliar para ver, e nós vemos isso também nos mandamentos, que se alguém tivesse cometido um crime doloso e entrasse lá, eles iam buscar e tirar a pessoa dali, não podia ficar ali. Então veja, todo esse trabalho, obviamente, se eles ficavam ali na cidade dos levitas, quem iria ajudar a fazer isso? Eles. Então uma das funções de quem recebia dízimos e ofertas, além disso, era atuar como auxiliar na fiscalização da lei e oficialmente, e ensinar as pessoas, entendeu? Eles iriam trabalhar como educadores, ou seja, educadores legais, educadores sobre a legalidade das coisas que podiam e que não podiam ser feitas. Então eles trabalhavam como educadores e não apenas com palestras motivacionais, nada nesse sentido. Eles tinham que trabalhar no sentido legal para que o povo soubesse o que se está fazendo certo e errado, e etc, e como agir. Então esse era mais um trabalho. Então nós temos o dever daquele que dá o dízimo e oferta, mas nós temos também a contraprestação, a contrapartida, os deveres daqueles que recebem. Então veja, e como nós sabemos que o dízimo existia desde lá do passado, não faz sentido exigir das pessoas dízimos e ofertas para ações que não estejam de acordo com esses princípios aqui, né? Aí nós temos um outro momento, quando o homem tiver pele na sua pele, na pele da sua carne, inchação, pústula, mancha lustrosa, né? Será levado a Arão, o sacerdote, a um dos seus filhos sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo da praga se tornou branco e parecer mais profunda do que... Aí ele vai declarar isso como imundo. O sacerdote examinará, e eis que se a pústula se tem estendido, o sacerdote declarará por imundo, é lepra. E o sacerdote examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a carne, então declarará que tem lepra por limpo. Tornou-se branco, limpo está. Então, ou seja, uma outra função, fiscalização sanitária.
Fiscalização das condições de saúde da população, que dava os dízimos e ofertas ali. Uma das funções oficiais era fiscalizar a situação de saúde. Aqui nós temos a tradução como lepra, mas podia ser qualquer situação que tivesse essas mesmas características e pudesse ser transmissível, a ponto deles ficarem isolados, inclusive, né? E o sacerdote, aqui nós temos agora Levítico, e o sacerdote ordenará que desocupem a casa antes que entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado, e depois entrará o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes tal, e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta, fecha-la por 7 dias. Depois, ao 7º dia, ele volta e vê se estendeu ou não. E então, se ele verificar que o negócio está crescendo, está se estendendo mesmo depois do isolamento, eles arrancam as pedras que estiverem sobre a praga e lance para fora da cidade no lugar imundo, no local próprio para isso. Então o sacerdote entrará e examinará se a praga na casa se tem estendido. Lepra roedora há na casa, imundo está. Portanto, derribará a casa, as suas pedras, a sua madeira, como também todo o barro da casa se levará para fora da cidade. Mais uma função sacerdotal, não só pessoas, mas locais contaminados. Locais contaminados. Então, esses dízimos e ofertas serviam para, dentre outras coisas, para quê? Para financiar essas pessoas que fariam esse tipo de trabalho. Então, não era só oferecer sacrifício. E como acabou, na visão cristã, acabou o sacrifício, bom, nós temos uma série de outras funções aqui que não estão ligadas ao sacrifício. E aí nos resta saber por que esse tipo de ação. Isso aqui seria uma sombra de Jesus? Obviamente que não, né? As pessoas continuam se contaminando depois que Jesus morreu, as pessoas continuam tendo doenças, as pessoas continuam havendo locais contaminados que precisam de isolamento, de limpeza, não é? Então vejam, as pessoas continuam ficando doentes, precisam de auxílio nesse sentido. Então veja, aqui nós temos a contrapartida. Mas tu pões os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus utensílios, sobre tudo que pertence a ele. Levarão o tabernáculo e todos os utensílios, administrarão, acampar-se-ão ao redor do santuário. E eles tinham, e pelo número contado do homem, de um mês para cima, eram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. Então nós temos uma proporção aqui, vamos colocar pela média ali de 11 para 1, né, de pessoas que fariam o trabalho no santuário. Ou seja, então, dízimos e ofertas na quantidade que era arrecadada aqui, só que era muita gente para fazer serviço. Tinha uma série de serviços. E muitos desses serviços hoje, no plano atual da maioria das igrejas, eles são feitos de forma voluntária. São feitos de forma voluntária. Então, quem geralmente vai de casa em casa ensinando as pessoas sobre os deveres que estão nas Escrituras? Pessoas voluntárias. Quem geralmente ensina as pessoas nas igrejas sobre os seus deveres legais, direito civil, direito penal, tributário, administrativo, geralmente são voluntários, né? É lógico que tem as pessoas que vão buscar serviços mais especializados e pagam, mas se você quiser saber alguma coisa a esse respeito, você não tem ninguém. E na sociedade teocrática, toda a lei estava voltada ao quê? Ao que Deus havia estabelecido para Moisés. Então, uma das funções deles era de educadores, né, sobre todos os aspectos da vida, né, que estivessem ali nas normas expressas ou nos princípios daquilo que Deus estabeleceu ali além dos 10 mandamentos, tábua da lei, pedra, né, ali dos 10 mandamentos havia o livro da lei com uma série de normas que estavam estabelecidas ali. Quem tinha que ensinar isso para o povo? Dentre eles, o grupo dos sacerdotes tinham que ensinar isso para o povo. E lá nós temos uma série de normas que envolviam comportamento na sociedade, etc. Então, uma das funções legais que esse princípio daria. Então, nós teríamos um trabalho de conscientização das pessoas para que elas pudessem financiar isso, para que isso pudesse se reverter em serviços para elas de educação, educadores no sentido de auxiliar, de orientar, de conscientizar, de fiscais da questão sanitária,
de fiscais da questão de cumprimento de aspectos legais, principalmente ligados à criminalidade, né? Este é o ofício dos levitas. E cuidado do santuário, né? A maioria dos santuários hoje, boa parte dos santuários, em algumas, pelo menos em alguns modelos de igrejas, boa parte dos santuários é cuidado pelos próprios membros. Os próprios membros se responsabilizam ali pelo cuidado do santuário e pelas coisas que vierem a acontecer nos templos, né? Então, geralmente, muitas vezes, esse trabalho hoje é feito de forma voluntária. Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazer o serviço no ministério da tenda da congregação. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança, para estar diante do Senhor e abençoar o seu nome até o dia de hoje. Agora, um outro ponto aqui. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, então, determinadas circunstâncias, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questões de litígios nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e virás aos sacerdotes levitas, quando alguma coisa te for difícil demais em juízo. Então, as situações mais difíceis ali, né? Virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a sentença do juízo. Então, o juiz que houvesse naqueles dias trabalhava juntamente com os sacerdotes, para que juntos eles dessem uma solução que auxiliasse naquela situação difícil, mas que não descumprisse as normas que foram estabelecidas por Deus no livro da lei que foi dado para Moisés. Então, uma das funções deles eram de julgadores em questões difíceis. Então, em questões difíceis, eles tinham que, juntamente com o juiz daqueles dias, anunciar uma sentença do juízo que pudesse resolver, ou ao menos auxiliar, geralmente para resolver, né, a questão legal ali que estivesse apresentada para eles. Farás conforme o mandado da palavra que te anunciarem no lugar que escolher o Senhor. Terás cuidado de fazer conforme a tudo o que te ensinarem, conforme o mandado da lei que te ensinarem, e conforme ao juízo que te disserem. Então, conforme a lei estabelecida por Deus lá no livro da lei, os princípios que se conseguissem deduzir dali, e conforme o juízo que te disserem farás. Da palavra que te anunciarem, te não desviarás nem para a direita nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá e tirarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça e tema e nunca mais se ensoberbeça. Então ele coloca ali o juiz e o sacerdote trabalhando em conjunto, inclusive, para que se mantivesse a harmonia entre os aspectos legais foram estabelecidos a Moisés e o trabalho do juiz, não é? Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado da lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. Isso está em Deuteronômio 17, 18, né? Nós vemos aqui, nós estamos aqui no trabalho de Deuteronômio 17, um traslado da lei. Então, quem que ficaria responsável por manter a lei viva no coração do povo, de manter a lei acessível ao povo, em forma de escrita, em forma de divulgação? Os sacerdotes também eram responsáveis por isso. Nós podemos até ir aqui em Deuteronômio 18. Então nós temos, 17, né? 17, Deuteronômio 17. Veja só. Para que todo o povo ouça, e quando entrares na terra que dá o Senhor, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Então, assim, tudo bem, vocês vão ter um rei, mas quem vai escolher isso? É Deus. E se é Deus quem escolhe, o povo não podia ficar clamando a Deus por um rei.
Ficar, olha, Deus não estabeleceu ainda, nós queremos e vamos estabelecer um rei conforme o nosso critério. Não. Aqueles que escolheram o Senhor teu Deus. Então, por isso que muitas vezes nós vemos essa distinção e aparece rei e Deus falou que não era a vontade dele, exatamente, dentre outras coisas por causa disso. Dentre teus irmãos porá rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei por esse caminho. Então esse rei deveria auxiliar o povo a se manter leal ao trabalho divino, e não ao contrário disso, né? Tampouco para si multiplicará mulheres, tampouco multiplicará mulheres para si. Então aqui a gente começa a entender, por exemplo, o que aconteceu com Davi e Salomão, e por que tanta tragédia aconteceu na vida deles, porque Deus permitiu, inclusive, que coisas graves em relação aos filhos acontecessem com eles, né? Então não era para multiplicar para si cavalos e nem mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Então veja, eles não tinham que focar em usar a função deles para acúmulo de riquezas. Pelo menos não para eles, né? Eles podiam acumular para dentro daquilo que Deus permitisse para o trabalho do povo como um todo, né? Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado dessa lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. Então nós temos um trabalho de compartilhamento de informações dos sacerdotes com o próprio rei, com a própria liderança do povo. Então havia conversa entre a igreja e aquilo que nós chamamos de Estado. Sim, era uma teocracia, então havia essa conversa. O povo, se o povo queria servir de acordo com a lei de Deus, então eles tinha que haver essa conversa entre o rei e o sacerdote? Obviamente sim, mas qual seria o padrão? Quem determinaria esse padrão? A igreja? A igreja determinaria quais seriam as normas? A igreja determinaria quais seriam os critérios? Não, haveria um livro escrito que o próprio Deus teria dado, e eles deveriam seguir estritamente esse livro. Então a igreja, os sacerdotes nesse caso, seriam um mero instrumento de transmissão do conhecimento, e não de imposição de normas de acordo com a cabeça de cada um. Não, do legislador, do sacerdote ou do rei, não. Tinha que ser de acordo com o princípio pré-estabelecido. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei, estatutos para cumpri-lo, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, não se levante sobre os irmãos, não se aparte, e assim prolongue os seus dias, ele e os filhos de Israel ele e seus filhos no meio de Israel. Então, ou seja, o que nós temos aqui? Os sacerdotes, eles tinham uma série de funções. Uma delas era ser um elo com o rei, inclusive, para que o rei soubesse todas as normas que Deus estabeleceu, para que o rei pudesse trabalhar com o povo e julgar o povo e liderar o povo, administrar o povo conforme aquela lei, conforme aquele conjunto de normas. Então olha quanta coisa que o sacerdócio tinha que fazer. O serviço do sacerdócio era responsável. E será que quando você chegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo? Quando chegardes à peleja, a luta, a guerra, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então, era como se o sacerdote ali fosse inclusive um motivador e conselheiro de guerra. Como, sei lá, como um equivalente que nós teríamos hoje ali, um conselheiro do Ministério da Defesa, né? Um motivador das pessoas, para que as pessoas soubessem qual a devida motivação para estar ali. Então, olha quanto serviço o sistema de sacerdotes levitas tinham que fazer, né? E se achegarão aos sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor. E pela sua palavra se decidirá toda demanda e todo ferimento. Então vamos ler isso aqui, olha.
quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la se achar um morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os seus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. E na cidade mais próxima ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma novilha da manada, que não tenha trabalhado nem tenha puxado com jugo. E os anciãos daquela cidade trarão a novilha a um vale áspero, que nunca foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale degolarão a novilha. Os anciãos farão isso. Então se chegarão aos sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor. E pela sua palavra se decidirá toda demanda e todo ferimento. Então veja, a função de julgamento aqui de questões difíceis estava na mão de quem? Do sacerdócio, inclusive, né? Deuteronômio 21. Então nós temos aqui 21:5, então vamos lá. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la se achar algum morto, nós lemos aqui, né? Até o 5. E todos os anciãos da mesma cidade mais próximo ao morto lavarão as suas mãos sobre a novilha degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram esse sangue, e os nossos olhos o não viram. Sê propício a teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres a peleja, conforme nós vimos aqui, né? E o Senhor te entregar nas suas mãos, e tu deles levares prisioneiros, tu entre os presos. E aí nós temos outras leis aqui que não tem a ver com sacerdócio. Nós já até comentamos sobre isso aqui, posteriormente a intenção é comentar de novo. Mas nós vemos aqui uma série de atitudes, né? E os levitas testificarão a todo o povo, em alta voz e dirão: maldito homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor. E o povo dirá amém. Maldito que desprezar o pai e a mãe, remover os limites do próximo, que é o quê? Furtar terras, né? Fizer o cego que o cego erre o seu caminho, que perverter o direito do órfão, estrangeiro e viúva, que se deitar com a mulher do seu pai, que se deitar com algum animal, que deitar com sua irmã, filha do seu pai, com a sogra, que ferir ao seu próximo em oculto, que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente, ou seja, aceitar paga para fazer mal a uma pessoa, né? Que não confirmar as palavras dessa lei. Então veja, nós temos uma série de ações que eles tinham que fazer. Isso aqui era um comprometimento que o povo fazia para que ninguém alegasse, inclusive, o que? Desconhecimento da lei. Então as pessoas diriam amém, elas estariam ouvindo isso para não alegarem desconhecimento sobre essas questões importantes. Então a função conscientização, educadores, fiscais sanitários, fiscais legais, auxiliares na administração da justiça no povo, julgamento de questões difíceis. E Moisés escreveu essa lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança, e todo Israel, e ordenou ao fim de cada 7 anos, e aí nós temos, isso era a cada 7 anos, mas as outras atividades, elas tinham que ser obviamente constantes, né? Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, e obviamente todo Israel, nós fizemos um estudo que nós mostramos que Israel já era miscigenado, já era misturado nessa época, e que eles tinham uma função de evangelizar, e todas as pessoas que quisessem fazer parte do povo e aceitassem todos os mandamentos ali, passavam a fazer parte de Israel e eram tratados como natural da terra, inclusive. Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Olha só, Moisés escreveu a lei, deu aos sacerdotes. Aqui em Deuteronômio 31, já vamos deixar pronto isso aqui, vamos comentar um pouco, né? Ajunta o povo, homens, mulheres, meninos, estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei,
ou seja, para que ninguém alegasse desconhecimento, além das leituras cotidianas que eram feitas, além das falas cotidianas que eram feitas, além dos julgamentos de questões difíceis em que o povo aprendia sobre a lei também, baseado nas decisões ali. Então, os precedentes, a noção de precedente bíblico, não é o precedente baseado na vontade daquele que julgava, era baseado nos princípios legais que estavam ali, e obviamente era um conjunto de pessoas que falavam ali, mas eles tinham que falar dentro do que estava escrito. A Bíblia fala estritamente dentro do que estava aqui, não podia inventar, não podia fazer nada disso. Todas as palavras dessa lei, e que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes. Então eles ouviam isso de 7 em 7 anos. Além disso, toda a questão difícil eles levavam para os sacerdotes, e tinham os juízes também. Obviamente esses juízes eles tinham que conhecer o livro da lei para poder julgar. Então veja, constantemente, e a Bíblia ainda fala que eles tinham que falar a todo momento, eles tinham que falar sobre o conteúdo aprendido. Então eles constantemente eles falavam sobre a lei, justamente para eles terem o máximo de conhecimento, para terem o mínimo de ignorância a respeito de qualquer aspecto legal. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras dessa lei, deu ordem aos levitas escrever no livro, o livro da lei, todas as palavras dessa lei, deu ordem aos levitas, que levavam a arca da aliança, dizendo: tomai esse livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebelião e a tua dura serviço. E eis que, vivendo ainda hoje convosco, rebeldes fosse contra o Senhor. Então, era para ser testemunha por quê? Porque vocês estão conhecendo, vocês sabem que muita coisa que está aqui e ainda continuam rebeldes. Nesse sentido que seria testemunha, e não no sentido de que eles não tinham condição de obedecer. E quanto mais depois da minha morte, ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos oficiais, e aos seus ouvidos falarei essas palavras, e contra eles por testemunhas tomarei o céu e a terra. Então, finalizando aqui, as funções de sacerdote, dentre outras, né, que nós não temos comentado aqui. Administrar e oferecer sacrifícios, receber dízimos e ofertas referentes ao santuário e ao trabalho no santuário, que era constante. Eles tinham que trabalhar o tempo inteiro ali por causa do sacrifício. Zelar pela saúde do povo, relacionado a doenças contagiosas, não só nas pessoas, mas nos locais também. Isolamento, né, questão de isolamento. Ajudar a liderar o povo e fortalecer espiritualmente, inclusive em momentos de guerra, tanto em momentos de paz como de guerra. O estudo da palavra, ou seja, eles eram educadores, porque eles julgavam, eles ensinavam o povo a respeito da legislação. Então toda a vida civil, toda a vida, o aspecto administrativo, criminal, era tudo por ali. Então olha a amplitude do que eles tinham que fazer. Zelar pela guarda e manutenção da palavra, julgar em determinadas questões e conflitos, né? Isso nos oferece, por princípio, um sistema de sustentação dos que se dedicam exclusivamente ao trabalho espiritual, com dinheiro, alimento, moradia e vestes. Então não era só alimento, era alimento, dinheiro, inclusive nos impostos, moradia e vestes. O trabalho envolve orientação espiritual, ensino das escrituras, cuidado na saúde sanitarista, auxílio na liderança do povo, inclusive em momentos de guerra. Tendo em mente que o sacerdote continuou tal qual foi estabelecido, não há motivo para considerar as instruções para a manutenção do trabalho como algo substituído pelo dízimo que era distribuído aos estrangeiros. Há evidências para considerar posteriores como complemento, algo a complementar o sistema, aqueles dízimos que eram dados aos servos, viúvas e órfãos, né? Próximo passo, entender, por exemplo, a questão de Malaquias, o sistema apostólico, dos que trabalhavam exclusivamente no ministério do Evangelho, e verificação das escrituras gregas, né, de Mateus e Apocalipse, como isso se tornou, e a questão aqui dos livros de Ellen White, Espírito e Profecia, ou seja, na história, como que eles enxergaram isso, mas obviamente no sentido de auxiliar a Bíblia e não no sentido de substituí-la, né? Então, o que nós temos aqui, espero que tenha sido útil esse auxílio, é mostrar que, se por um lado o princípio por trás da arrecadação permanece, Jesus fala, né, de graça recebeste, de graça dai, mas ele também fala, vocês vão e vocês não vão levar muita coisa, porque o trabalhador é digno do seu sustento, salário, ou seja, vocês não vão levar muita coisa, porque dentre aqueles que aceitarem também, eles têm o dever de ajudar vocês, se eles realmente querem se eles realmente se convertem e entendem
que isso é importante não só para eles, mas para as outras pessoas, eles vão financiar esse trabalho para que ele possa ser levado gratuitamente às outras pessoas. Então, o fato de ser gratuito não significa que nós não tenhamos que financiar esse trabalho àqueles que efetivamente fizerem o trabalho direitinho e tiverem à disposição para evangelizar as pessoas. Só que se você for falar em financiamento única e exclusivamente do evangelho, só de ir lá e pregar a palavra para alguém, isso é outra coisa. Se nós formos falar em dízimo e oferta no padrão que nós lemos aqui, é uma série de atitudes que os sacerdotes tinham que fazer. Então não faz sentido usar os dízimos e ofertas nos moldes antigos, se eu for falar que única e exclusivamente a arrecadação é para o evangelho. Nós temos em Atos, inclusive, que eles levavam uma série de coisas aos pés dos apóstolos. Para quê? Para que eles levavam aos pés dos apóstolos, né? Então, porque aqui, vamos ver, Atos 4:35, né? Então, nós vamos para Atos 4. E assim nós encerramos essa parte que nós colocamos aqui inicialmente, né? Aqui, vamos lá. Vamos colocar aqui a partir do verso 25. 24, perdão. E ouvindo isto, unânimes levantaram a voz e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramaram os gentios, os povos pensaram coisas vãs? Levantaram os reis da terra, né, contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Pregação do Evangelho. Ok. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia. E agora nós vemos o resultado dessa conversão. Vamos lá. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então isso é um serviço voluntário, daqueles que se convertiam, voluntário, mas que eles sabiam que tinham o dever diante de Deus de auxiliar uns aos outros. Então era comuns em que sentido? Que eles auxiliavam uns aos outros. O que tinha mais, auxiliava dentro do possível, o que tinha menos. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Não havia nenhum necessitado. Não havia necessitado algum. Entre eles não havia quem passasse necessidade. Por quê? Porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, ou seja, as pessoas voluntariamente vendiam parte do que elas possuíam, davam ali aos apóstolos, e aí nós entendemos o caso de Ananias e Safira, porque era tão grave. Eu não lembro se eu fiz um vídeo sobre isso, mas devo ter feito sim, comentei, mas eu vou comentar de novo posteriormente. E por isso nós entendemos a gravidade do que Ananias e Safira fizeram. Eles mentiram sobre o valor do terreno. E obviamente eles iam negar, de repente, que passaram um valor menor para os apóstolos, alguma coisa nesse sentido. Ou alguém podia achar que os apóstolos estavam envolvidos, mancomunados ali para enriquecimento ilícito usando a religião e etc. Então veja só, por quê? Porque obviamente eles tinham que prestar conta disso aqui. Então colocavam aos pés dos apóstolos. E como é que eles sabiam que se repartia a cada um segundo a necessidade de cada um tinha? Por que eles escolheram diáconos? Quando eles falaram lá que teve o problema lá, né, entre que algumas pessoas estavam teoricamente estariam recebendo mais benefícios que outros, quando ficaram sabendo disso, o que eles fizeram? Ah, não, é assim mesmo, a igreja é falha. Não,
nós vamos resolver isso agora, nós vamos estabelecer pessoas capazes, né, para fazer esse trabalho, para ajudar as pessoas, né, para resolver isso da melhor forma possível e se repartir a segundo a necessidade, não é capricho, não é você levar lá para uma pessoa que não quer fazer nada, você vai lá na casa dela levar alguma coisa sendo que ela pode trabalhar, não, é distribuir a cada um segundo a necessidade, né? Então os que tinham mais ali, que tinham uma situação melhor, vendiam algumas coisas que eles possuíam, por exemplo, e aí levavam até os apóstolos. Por quê? Porque eles confiavam no trabalho dos apóstolos. Então nós temos o quê? Nós temos um trabalho transparente de prestação de contas, né? E havia em alguns momentos isso também lá no povo de Israel, nós vemos isso expressamente. Havia um trabalho de prestação de contas do que era arrecadado, obviamente, né? Que como é que eles sabiam que cada um recebia segundo a necessidade? Porque era apurada a necessidade de cada um. Era apurado o que era feito, né? Então José, como nominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, né? E aí nós vemos aqui, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe ao preço e o depositou ao pé dos apóstolos. Então nós vemos o que? Nós temos um trabalho, né? Depois nós vamos falar também de outros aspectos, né? Aqui nós estamos no contexto de Atos 4, para quem quiser, né? Que estavam incomodados com o ensino deles ao povo, então eles, dentro desse trabalho totalmente hostil, né, em determinados aspectos, eles faziam tudo isso. Então veja, tudo isso deve ser falado para as pessoas, para que as pessoas tenham noção de como era o dízimo, qual era o trabalho dos sacerdotes, né, essa quantidade de dízimos e ofertas que era feito, alimentos, moradia, vestimenta, todo tipo de auxílio para essas pessoas, mas para quê? Para eles reverterem isso em prestação de serviço com efetividade, eficiência, eficácia, que as pessoas realmente tivessem benefício real daquilo que elas estavam ajudando. Então, esse era o princípio da Bíblia, em relação a dízimos, ofertas, e auxílio em mão de obra, e auxílio com dinheiro, com alimentos, com vestimenta e etc, né? E nós vemos uma série de trabalhos que os sacerdotes tinham que fazer. E, obviamente, além do aspecto do sacrifício, nós sabemos que todos os outros trabalhos dos sacerdotes, eles teriam que permanecer. Então, se o princípio lá é o mesmo para nós, então, a partir do momento que nós temos uma sistemática de arrecadação idêntica ou muito semelhante à anterior, nós temos que a prestação de serviço deve ser com a mesma qualidade, né? Então, se nós temos a instituição de impostos, se nós temos a instituição de ofertas, de dízimos e ofertas, impostos que sejam estabelecidos na sociedade, as pessoas elas têm o dever de trabalhar, de lutar e não apenas ficar esperando que alguém dê a elas. E aqui a questão da necessidade, nós falamos em outros vídeos, mas vamos voltar a falar também, né? A noção de necessidade bíblica é muito diferente, muitas vezes, da noção de necessidade que nós temos hoje, que se uma pessoa simplesmente não quiser fazer nada, vai lá, não é bem assim, né? Havia um critério de seleção para ver as pessoas que realmente passavam necessidade, né? A Bíblia, inclusive, chega a usar um termo, isso, assim, se eu considerar aqui Gênesis a Malaquias, fica muito evidente. A comida ficava lá, as pessoas aqui tinham que ir até o terreno para pegar a comida. Não era levado até a casa dela o restante da plantação, não. As pessoas iam até lá. Não? A pessoa fazia um banquete na casa dela, as pessoas iam até lá para comer. Então, veja, as pessoas também elas tinham que correr atrás um pouco daquilo que elas necessitavam, né? Então, o conceito de necessidade bíblica, o conceito de ajudar quem realmente passa necessidade, o conceito de contraprestação. Então, eu me dedico a arrecadar e a auxiliar com o máximo das minhas forças em termos de dinheiro e até de mão de obra em alguns momentos, para auxiliar um determinado grupo que presta serviço, e eles também têm que se comprometer a apresentar esse serviço que atenda a população nesse sentido. Então, são esses os aspectos que eu gostaria de comentar hoje. Convido para uma oração final. Obrigado, Deus, pela oportunidade, nos dê sabedoria ao aprendermos a Tua Palavra. Nós somos gratos porque enxergamos princípios valiosos de como nossa sociedade como um todo poderia agir e trabalhar.
e como isso poderia se reverter em grandes benefícios ao povo, a todos nós, numa coletividade, e que nós possamos, com essa conscientização, nos ajudar uns aos outros e aprendermos cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo, que Deus os abençoe.